Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela limpava o chão com os braços em carne viva e nunca tirava o casaco, até que o milionário da mansão descobriu o segredo que ela escondia desde o passado. O que ele fez depois, ninguém jamais esperaria. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. Helena não se movia, ela se arrastava. Cada passo pelos corredores da mansão em Pedras Frias exigia mais do que força física. Era como atravessar fantasmas. O mármore importado da Itália refletia suas pernas cansadas enquanto ela empurrava o carrinho de limpeza pelo hall principal, onde cristais austríacos pendiam do teto como lágrimas congeladas. 6 da manhã, o horário em que os ricos ainda dormiam e os pobres já suavam. A dor em seus braços irradiava como chamas silenciosas, mas Helena aprendera há muito tempo a não deixar que transparecesse. Nem quando dobrava lençóis de linho egípcio que jamais usaria. Nem quando esfregava o mármore branco com os punhos sangrando por dentro. E nunca, jamais sem seu casaco. O mesmo sempre, azul escuro, lã grossa, mangas até os punhos. Um escudo invisível contra um mundo que aprendera a não confiar. São Paulo acordava lá fora, com seu trânsito infernal e seu cheiro de diesel misturado à promessa de mais um dia difícil. Mas ali, na mansão dos Mancini, no Jardim Europa, o silêncio era diferente, pesado. Como se os segredos dos poderosos tivessem peso físico e se acumulassem nos cantos, grudando nas paredes como poeira que nenhuma vassourada conseguia tirar. Helena conhecia bem esse tipo de silêncio. Conhecia desde os 17 anos, quando descobriu que gritos também podiam ser sussurrados e que algumas prisões não tinham grades, tinham portas de vidro e vista para jardins bem cuidados. Ela ajustou o casaco, puxando as mangas sobre as mãos quando ninguém estava olhando. Era um gesto automático, como respirar. Uma dança que executava há 5 anos, desde que conseguiu este emprego através de uma indicação da assistente social. A família Mancini é discreta, ela havia dito. Pagam bem, não fazem perguntas, e o Sr. Victor raramente está em casa. Raramente estava em casa. Essa informação a tranquilizara na época. Homens poderosos tinham mãos poderosas, e Helena já conhecia intimamente o que essas mãos podiam fazer quando ninguém estava olhando. Mas nos últimos meses, algo havia mudado. Victor Mancini, 42 anos, herdeiro de um império, de clínicas de estética que se espalhava por todo o país, estava aparecendo mais, muito mais. E pior, estava reparando nela. Helena percebeu primeiro pelos pequenos sinais. O café que aparecia na cozinha dos funcionários, sempre quentinho, sempre na hora em que ela fazia a pausa. A playlist de música clássica que agora tocava baixinho nos alto-falantes quando ela limpava a biblioteca. Exatamente o tipo de música que acalmava seus nervos em frangalhos. E os olhos. Meu Deus, os olhos dele. Victor Mancini tinha olhos escuros como petróleo bruto, e quando ele a olhava, Helena sentia como se ele estivesse lendo algo escrito em uma língua que ela não sabia que conhecia. Não era o olhar predatório que aprendera a reconhecer e evitar. Era pior, era curioso, era gentil. Helena não confiava em gentileza. Gentileza, na sua experiência, era sempre o prelúdio de algo terrível. Na manhã de terça-feira, enquanto lustrava a mesa de mogno da sala de reuniões, ela o viu pela primeira vez naquele dia. Victor descia a escadaria curvada com passos que não faziam barulho. Homens ricos aprendiam a se mover como fantasmas em suas próprias casas. Ele usava um terno cinza carvão que custava mais do que ela ganhava em 6 meses, e seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados para trás, como sempre. Mas havia algo diferente nele naquela manhã. Uma tensão nos ombros que Helena reconheceu porque a carregava nos seus próprios ombros todos os dias. Ele parou no final da escada e a observou trabalhando. Não disse nada, apenas observou. Helena sentiu o peso daquele olhar como uma mão invisível em sua nuca.
Suas mãos começaram a tremer enquanto passava o pano na madeira, e ela teve que se concentrar para não deixar escapar um gemido de desconforto. Por que ele estava ali? Por que não ia embora para o escritório como sempre fazia? Bom dia, Helena. A voz dele era grave, educada, com um sotaque paulistano polido pela educação caríssima. Helena engoliu em seco e se virou, mantendo os olhos baixos. Bom dia, Sr. Mancini. Você sempre chega tão cedo? A pergunta a pegou de surpresa. Em 5 anos, ele nunca havia perguntado nada pessoal. As poucas vezes que se encontravam, pelos corredores ele apenas acenava com a cabeça e seguia seu caminho. Sim, senhor. Gosto de começar cedo e termina tarde. Não era uma pergunta, era uma observação e Helena não sabia como responder. Claro que terminava tarde, ela tinha que terminar tarde. Quanto menos tempo sobrava para pensar, melhor. O trabalho exige, senhor. Victor deu um passo em direção a ela e Helena instintivamente deu um passo para trás. Ele parou imediatamente, como se tivesse percebido seu movimento, e algo mudou em sua expressão. Uma sombra de compreensão passou por seus olhos. Desculpe, ele disse, e havia algo genuíno em sua voz que fez o coração de Helena acelerar. Não queria incomodá-la. Ele saiu da sala sem dizer mais nada, deixando Helena sozinha com o cheiro de seu perfume caro e uma sensação estranha no peito. Confusão. Quando foi a última vez que alguém havia pedido desculpas por simplesmente se aproximar dela? O resto da manhã passou em uma névoa de tarefas automáticas. Helena limpou os banheiros de mármore, aspirou os tapetes persas, regou as orquídeas raras na estufa climatizada. Mas sua mente estava presa naquele momento na sala de reuniões, na forma como ele parou quando ela recuou, na palavra desculpe, saindo de sua boca como se ele realmente sentisse. Durante o almoço, ela se refugiou no pequeno quarto dos fundos que servia de vestiário para os funcionários. A maioria dos donos e outros empregados, jardineiro, cozinheira, motorista, almoçava na cozinha rindo e conversando sobre suas vidas. Helena nunca se juntava a eles. Preferia ficar sozinha mastigando seu sanduíche de queijo enquanto lia algum livro pego emprestado da biblioteca da Mansion. Hoje o livro era Dom Casmurro, uma edição antiga com páginas amareladas que cheiravam a vanila e tempo. Helena sempre se identificara com Capitu, uma mulher incompreendida, julgada por homens que achavam que a conheciam. Mas hoje as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Ela não conseguia parar de pensar no olhar de Victor. Foi então que ouviu vozes do lado de fora da porta, homens conversando. Um deles era Victor. Precisa parar com isso, Victor. Ela é funcionária. Não estou fazendo nada, Roberto. Estou vendo como você olha para ela. E não sou cego. Ela é bonita, sim, mas o quê? Mas não é do nosso meio. E claramente tem problemas. Você viu como ela se veste? Mesmo no calor do inferno, sempre com aquele casaco. E as cicatrizes... Helena parou de respirar. Cicatrizes? Como eles sabiam sobre as cicatrizes? Que cicatrizes? A voz de Victor estava tensa agora. Você não sabia? Pensei que... Olha, eu só acho que você deveria ter cuidado. Mulheres como ela, elas trazem problemas. Mulheres como ela. Você sabe o que quero dizer. Mulheres danificadas. Elas se apegam, criam fantasias, fazem escândalos. Lembra da situação com seu pai e aquela... Chega. A voz de Victor estava perigosa agora. E Roberto, da próxima vez que você quiser falar sobre meus funcionários, fale comigo. Não sobre eles. Helena ouviu passos se afastando. E depois silêncio. Ela permaneceu encostada na porta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na Mansion podiam ouvir. Eles sabiam. De alguma forma eles sabiam sobre as marcas em seus braços. E Victor? Victor havia a defendido? O resto do dia passou como em um sonho estranho. Helena fez suas tarefas mecanicamente, mas estava hiperconsciente de cada movimento, cada som. Quando chegou a hora de limpar o escritório particular de Victor, ela hesitou diante da porta por longos minutos antes de bater. Entre. Victor estava sentado atrás de uma mesa de madeira de lei, papéis espalhados à sua frente, óculos, de leitura no nariz.
Ele ergueu os olhos quando ela entrou e por um momento simplesmente a olhou. Você pode limpar, Helena. Não vou atrapalhar. Ela começou a trabalhar em silêncio, passando pano nos móveis, organizando as pilhas de documentos. Mas sentia os olhos dele sobre ela, e isso a deixava nervosa. Quando chegou perto de sua mesa para limpar o cinzeiro de cristal, ele falou: Helena? Sim, senhor. Você está bem? A pergunta era simples, mas carregava um peso que ela não esperava. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado se ela estava bem e realmente queria saber a resposta? Estou bem, senhor. Tem certeza? Helena parou de limpar e o olhou. Realmente o olhou. Victor havia tirado os óculos e a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Preocupação, curiosidade ou algo mais? Por que está perguntando? Por quê? Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos e despenteando a perfeição estudada. Porque tenho a impressão de que você carrega muito peso sozinha. Helena sentiu algo se quebrar dentro do peito, uma rachadura pequena, mas que doía como um corte. Ela baixou os olhos rapidamente, voltando ao trabalho. Todo mundo carrega seu peso, Sr. Mancini. Nem todo mundo. E nem todo mundo precisa carregar sozinho. Helena parou de se mover. As palavras dele ecoaram no escritório silencioso, cheio de livros caros e diplomas emoldurados. Ela queria correr, queria sair dali e nunca mais voltar. Mas também queria acreditar que aquelas palavras eram verdadeiras. Eu preciso terminar aqui, ela murmurou. Claro. Victor voltou aos seus papéis, mas Helena podia sentir que ele ainda a observava pelos cantos dos olhos. Ela terminou a limpeza em silêncio e estava quase saindo quando ele falou novamente. Helena? Ela parou na porta sem se virar. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar comigo. Helena fechou os olhos. Quantas vezes ela havia ouvido promessas similares? Quantas vezes acreditara que alguém realmente se importava, apenas para descobrir que qualquer coisa sempre vinha com um preço? Obrigada, senhor, ela disse e saiu do escritório. Mas quando chegou ao corredor, ela teve que apoiar as mãos na parede para se equilibrar, porque pela primeira vez em muito tempo, uma parte dela, uma parte pequena e teimosa, que se recusava a morrer, queria acreditar. Naquela noite, Helena ficou até mais tarde que o usual. Todos os outros funcionários já haviam ido embora, e a mansion estava mergulhada em seu silêncio noturno. Ela estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu passos. Victor apareceu na porta, já vestido casualmente. Jeans escuros e uma camisa branca simples que o fazia parecer mais jovem, mais humano. Você ainda está aqui. Estava terminando. Ele entrou na cozinha e abriu a geladeira, tirando uma garrafa de água. Ofereceu uma para ela. Não, obrigada. Helena, posso fazer uma pergunta? Ela tensionou, mas acenou. Há quanto tempo você trabalha aqui? 5 anos. E antes disso? A pergunta simples abriu um abismo no estômago de Helena. Antes disso era um território que ela não visitava nem dormindo. Trabalhei em outros lugares. Que tipo de lugares? Helena o olhou, procurando sinais do que ele realmente queria saber. Mas tudo o que via em seus olhos era curiosidade genuína, talvez até preocupação. Por que está perguntando? Victor se apoiou no balcão de granito, mantendo distância, suficiente para não assustá-la. Porque em 5 anos eu nunca realmente conversei com você, e isso me parece errado. Eu sou apenas funcionária, Sr. Mancini. Você é uma pessoa, e pessoas merecem ser vistas. A frase atingiu Helena como um soco. Ser vista. Quando foi a última vez que alguém realmente a havia visto? Não suas cicatrizes, não seus medos, não seu passado, mas ela. Eu deveria ir, ela disse, sua voz quase um sussurro. Você tem medo de mim? A pergunta foi direta, sem rodeios. Helena o olhou nos olhos e viu que ele realmente queria saber a resposta. Eu tenho medo de todo mundo, ela respondeu, honesta pela primeira vez em anos. Victor assentiu lentamente, como se entendesse.
posso perguntar. Por quê? Helena olhou para suas próprias mãos, cobertas pelas mangas do casaco azul. Porque já aprendi que as pessoas machucam. Nem todos. Todos os que importaram. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não estava carregado de tensão ou desconforto. Era quase compreensivo. Helena, Victor disse finalmente. Se alguém te machucou, se alguém ainda está te machucando, não está. Ela o interrompeu rapidamente. Não mais. Mas estava. Não. Era uma pergunta. Helena o olhou e viu que ele já sabia a resposta. Não os detalhes, talvez, mas a verdade essencial. Ela era uma mulher que havia sido quebrada e estava tentando se manter inteira com força de vontade e casacos de lã. Eu deveria mesmo ir agora, ela disse. Victor assentiu, mas quando ela passou por ele, em direção à porta, ele falou, uma última vez. Helena, se você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estarei aqui. Ela parou, sem se virar. Por quê? Por que se importa? Porque... Ele hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Porque reconheço a dor quando a vejo. E ninguém deveria carregar tanta sozinha. Helena saiu da cozinha sem responder, mas suas palavras a seguiram pelo corredor escuro, pelos jardins perfeitamente cuidados, até o ponto de ônibus onde esperou sozinha no frio da noite paulistana. Reconheço a dor quando a vejo. Enquanto o ônibus a levava de volta para o pequeno apartamento, que dividia com outras 2 mulheres na cidade Tiradentes, Helena se perguntou que tipo de dor Victor Mancini carregava. Porque um homem que tinha tudo, dinheiro, poder, beleza, não deveria conhecer a dor da forma íntima como sua voz sugeria. Mas talvez, ela pensou enquanto observava as luzes da cidade passarem pela janela, a dor não escolhesse endereço. Talvez a dor simplesmente chegasse e se instalasse, independentemente do tamanho da casa ou do número na conta bancária. E talvez, apenas talvez, ela não fosse a única pessoa naquela mansion que sabia o que era estar quebrada por dentro, enquanto fingia estar inteira por fora. Helena chegou em casa depois da meia-noite. Suas companheiras de apartamento já dormiam. Então, ela se moveu silenciosamente pelo pequeno espaço, tirando o casaco apenas quando teve certeza de que estava sozinha. No espelho embaçado do banheiro, ela olhou para seus braços pela primeira vez em semanas. As cicatrizes ainda estavam lá, é claro. Sempre estariam. Linhas brancas e rosadas que contavam uma história que ela preferia esquecer. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu apenas vergonha quando as olhou. Ela sentiu raiva. Raiva porque Victor Mancini, um estranho rico, havia demonstrado mais gentileza genuína em um dia do que ela havia recebido em anos. Raiva porque sua própria capacidade de confiar havia sido roubada dela por alguém que deveria tê-la protegido. E raiva porque, pela primeira vez, desde que podia se lembrar, ela queria acreditar que talvez fosse possível ser vista sem ser julgada. Helena se vestiu para dormir e se deitou na cama estreita, olhando para o teto rachado. Do lado de fora, São Paulo continuava sua sinfonia noturna de sirenes e trânsito distante. Mas dentro de seu peito, algo havia mudado. Pela primeira vez em 5 anos, ela adormeceu pensando em amanhã não como algo a ser suportado, mas como algo que talvez valesse a pena viver. Helena acordou com o cheiro de café forte e o som de chuva batendo na janela do pequeno apartamento. Era quinta-feira, e São Paulo estava cinzenta como seus sentimentos. Mas havia algo diferente naquela manhã. Uma expectativa estranha no peito que ela não conseguia nomear. Pela primeira vez em anos, ela havia sonhado com algo que não era pesadelo. Sonhou com olhos escuros e uma voz grave perguntando se ela estava bem. Sonhou com mãos que não machucavam, com palavras que não cortavam. Acordou confusa, quase com raiva de si mesma, por permitir que a gentileza de um estranho invadisse até seus sonhos. No ônibus a caminho do trabalho, Helena observou a cidade acordar através da janela embaçada. Executivos de terno correndo pela chuva, vendedores ambulantes montando suas bancas, mulheres como ela indo limpar casas de pessoas que nunca conheceriam realmente.
O mundo continuava girando, indiferente às pequenas revoluções silenciosas que aconteciam nos corações das pessoas. Quando chegou à mansão dos Mancini, a primeira coisa que notou foi o silêncio diferente. Não o silêncio habitual da riqueza, mas algo mais pesado, carregado. A cozinheira Dona Carmen, uma mulher de 50 anos com mãos calejadas e coração mole, a interceptou assim que entrou. Helena, menina, que bom que chegou. Tem coisa estranha acontecendo aqui hoje. Que tipo de coisa? O Sr. Vitor mal dormiu. Ficou andando pela casa a noite toda. E de manhã cedo chegou um homem aqui, todo elegante, mas com cara de poucos amigos. Eles estão trancados, no escritório há mais de 1 hora. Helena sentiu um frio no estômago. Homens elegantes com cara de poucos amigos geralmente significavam problemas. E problemas tinham o hábito de respingar nos mais fracos. Sabe quem é? Ouvi o nome Roberto. Parece ser advogado ou coisa assim. Mas a discussão estava feia. Menina, muito feia. Roberto. O mesmo homem que havia falado sobre ela ontem, chamando-a de danificada. Helena puxou o casaco mais junto ao corpo, como se isso pudesse protegê-la de conversas que ainda não havia ouvido. Começou seu trabalho pelo andar superior, longe do escritório. Mas enquanto aspirava o corredor que dava para a biblioteca, ouviu vozes alteradas subindo pelas paredes grossas da mansão. Não conseguia distinguir palavras, mas o tom era inequívoco. Raiva, frustração, medo. Foi então que ouviu a porta do escritório se abrir com força, seguida de passos pesados, no hall de mármore. Isso não vai ficar assim, Victor. A voz de Roberto ecoou pelo primeiro andar. Você não tem ideia do que está mexendo. Tenho ideia suficiente. A resposta de Victor soou controlada, mas Helena percebeu a tensão por trás da calma. E é exatamente por isso que não vou parar. Seu pai construiu esse império com sangue, suor e algumas decisões difíceis. Você não pode simplesmente... Meu pai construiu esse império explorando mulheres vulneráveis e comprando silêncios. Não vou ser cúmplice disso. Helena parou de respirar. Mulheres vulneráveis. Silêncios comprados. Uma frieza familiar. Desceu por sua espinha. A mesma sensação de quando descobria que uma porta que pensava estar aberta, na verdade, estava trancada. Você está sendo ingênuo, Victor. O mundo não é feito de bons e maus. É feito de espertos e tolos. Então, prefiro ser tolo. A porta da frente bateu com força suficiente para fazer os cristais austríacos do lustre tilintarem. Helena permaneceu imóvel no corredor, o aspirador, ainda ligado, mas esquecido em suas mãos. O que Victor havia descoberto sobre o negócio da família? E por que ela tinha a sensação terrível de que isso a envolvia de alguma forma? Ela desligou o aspirador e continuou trabalhando, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo do andar de baixo. Não demorou muito para ouvir passos subindo a escada. Passos cansados, pesados, diferentes do andar confiante que ela conhecia. Victor apareceu no final do corredor e Helena ficou chocada com sua aparência. Os cabelos perfeitamente penteados estavam bagunçados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. A gravata estava frouxa, e havia uma tensão em seus ombros que ela nunca havia visto antes. Ele parecia quebrado. Helena. Ela o olhou esperando. Você poderia limpar a biblioteca hoje? Eu preciso ficar lá por um tempo. Havia algo em sua voz que ela não conseguia identificar. Vulnerabilidade, talvez. Ou solidão. Claro, Sr. Mancini. Ela seguiu-o até a biblioteca, um ambiente que sempre a tranquilizara. Paredes cobertas de livros do chão ao teto. Poltronas de couro que pareciam abraços. Uma lareira de pedra que irradiava calor mesmo apagada. Victor se jogou em uma das poltronas e fechou os olhos. Helena começou a trabalhar em silêncio, tirando o pó das lombadas dos livros, organizando as mesas de centro. Mas de vez em quando olhava para ele pelos cantos dos olhos. Victor Mancini, o homem que sempre parecera ter controle sobre tudo, parecia perdido. Helena? Sim? Posso fazer uma pergunta pessoal? O coração dela acelerou, mas ela assentiu. Você já teve que escolher entre fazer a coisa certa e proteger alguém que ama?
A pergunta a pegou completamente desprevenida. Helena parou de limpar e o olhou diretamente. Por que está perguntando isso? Por que... Ele suspirou. Fundo. Porque descobri algumas coisas sobre minha família, sobre os negócios que herdei. E não sei se tenho coragem de fazer o que precisa ser feito. Helena sentiu algo se remexer no peito, uma compreensão dolorosa, familiar. Que tipo de coisas? Victor abriu os olhos e a olhou. Havia dor ali, mas também determinação. Coisas que machucaram pessoas. Mulheres, principalmente. Mulheres como... Ele parou como se tivesse quase dito demais. Mulheres como eu? O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Victor a olhou com uma intensidade que fez Helena se sentir nua, exposta, mas estranhamente não ameaçada. Helena, eu preciso te contar algo, mas antes preciso que você saiba que você pode confiar em mim. Por que eu deveria confiar em você? Porque... Ele se levantou da poltrona e deu um passo em direção a ela, parando quando viu que ela se tensionou. Porque estou disposto a perder tudo para fazer a coisa certa, e isso inclui proteger você. Me proteger de quê? Victor passou a mão pelos cabelos bagunçados. Do meu próprio passado, do passado da minha família. Helena sentiu o mundo balançar sob seus pés. Havia algo na voz dele, uma urgência que ela reconhecia. Era a voz de alguém que carregava segredos pesados demais para uma pessoa só. Senhor Mancini. Victor. Apenas Victor. Victor. Ela experimentou o nome, e ele soou estranho em sua língua. Íntimo demais. O que você descobriu? Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras. Meu pai. As clínicas dele, elas não ofereciam apenas cirurgias estéticas. Havia outros serviços que... Ele engoliu em seco, que silenciavam mulheres que haviam sofrido violência. Pagavam para que elas não denunciassem, ofereciam procedimentos gratuitos em troca de silêncio. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Como você descobriu isso? Documentos, registros que meu pai mantinha escondidos. E ontem à noite... Ele hesitou. Ontem à noite eu contratei um investigador particular para verificar algumas coisas. Que coisas? Victor a olhou com uma expressão que misturava dor e determinação. Para descobrir se você foi uma das mulheres que eles silenciaram. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões de uma vez e ela teve que se apoiar na estante de livros para não cair. Você investigou minha vida. Helena, eu sinto muito. Eu sei que foi uma violação da sua privacidade, mas eu precisava saber. Eu precisava entender por que você... Por que eu o quê? Por que você parece tão assombrada? Por que usa sempre esse casaco? Por que tem medo de todo mundo? As lágrimas vieram antes que ela pudesse controlá-las. Lágrimas de raiva, de vergonha, de uma dor que ela pensava ter enterrado há muito tempo. Você não tinha direito, ela sussurrou. Eu sei. E eu sinto muito. Mas Helena... Não. Ela levantou a mão interrompendo-o. Você não tem direito de sentir pena de mim. Você não tem direito de me investigar. Como se eu fosse um caso para ser resolvido. Não é isso. Então, o que é? Victor deu outro passo em direção a ela, e desta vez, Helena não recuou. Estava furiosa demais para ter medo. É que eu me importo com... você. E quando você se importa com alguém, você quer protegê-la. Eu não preciso de proteção. Todo mundo precisa de proteção às vezes. Não de você. Não de um Mancini. A frase saiu como uma bofetada. Victor parou no meio do movimento, como se ela tivesse fisicamente o atingido. O que isso significa? Helena olhou para ele, para seus olhos escuros cheios de dor e confusão, e sentiu algo se quebrar definitivamente dentro do peito. Todas as barreiras que havia construído, todas as paredes que havia erguido, desmoronaram de uma vez. Significa que sua família já me destruiu uma vez, e eu não vou deixar acontecer novamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Victor a olhava como se ela fosse um fantasma, alguém que acabara de materializar diante dele, carregando verdades que ele não sabia que existiam. Helena. O que aconteceu? Ela respirou fundo, reunindo coragem para contar uma história que jamais havia contado integralmente para ninguém. Eu tinha 19 anos. Namorava um rapaz. Ele era tatuador, artista. Ou pelo menos era o que eu pensava. No começo ele era carinhoso, atencioso. Me fazia sentir especial. Victor se sentou pesadamente na poltrona, como se soubesse que o que estava por vir seria difícil de ouvir. Mas as coisas mudaram. Ele começou a ficar controlador, possessivo. Dizia que me amava tanto que não conseguia me ver com outras pessoas. Isolou-me de meus amigos, da minha família. E quando eu tentava resistir, ela puxou as mangas do casaco, cobrindo as mãos. Ele usava as ferramentas de trabalho dele. Dizia que estava me marcando como sua, que arte deveria ser permanente. Victor fechou os olhos, como se as palavras de Helena fossem facadas. Meu Deus! Levei meses para conseguir coragem de fugir. E quando finalmente fui à polícia, quando tentei denunciar, sua voz começou a tremer. Apareceu um advogado elegante. Disse que representava a família de uma clínica de cirurgia plástica muito conhecida. Ofereceu um acordo. Não. Eles pagariam pelo tratamento das minhas cicatrizes, me dariam dinheiro suficiente para começar uma vida nova, longe de tudo. Em troca, eu retiraria a queixa e nunca mais falaria sobre o que aconteceu. Victor. Abriu os olhos e Helena viu lágrimas ali. E você aceitou. Eu era jovem, estava sozinha, apavorada. E eles fizeram parecer que era minha única opção. Que se eu não aceitasse, eles se certificariam de que ninguém acreditasse em mim. Que clínica era? Helena o olhou diretamente nos olhos. Clínicas Mancini. Unidade da Bela Vista. O mundo pareceu parar. Victor ficou pálido, como se todo o sangue tivesse drenado de seu rosto. Quando foi isso? Há 7 anos. Ele calculou rapidamente. Meu pai ainda estava vivo, ainda dirigia a empresa. E agora você dirige. E contratou investigadores para descobrir meus segredos igual ele fazia. Não é igual. Eu não sabia, mas agora sabe. E o que pretende fazer com essa informação? Victor se levantou da poltrona e começou a andar pela biblioteca, as mãos nos cabelos. Eu vou consertar isso. Não se conserta o que já foi quebrado. Eu vou tentar. Helena, eu juro para você, eu não sabia. Se eu soubesse... O quê? Não teria me contratado? Não teria se aproximado de mim? Não teria deixado meu pai fazer isso com você? A sinceridade em sua voz era quase palpável. Helena o olhou, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo o que via era dor genuína e algo que parecia muito com remorso. Por que deveria acreditar em você? Porque... Ele parou de andar e a olhou. Porque eu me apaixonei por você. As palavras caíram no silêncio da biblioteca, como pedras em um lago calmo. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. O quê? Eu me apaixonei por você, Helena. E eu sei que é loucura, eu sei que é complicado, mas é a verdade. E por isso eu preciso consertar o que minha família fez. Por isso eu vou destruir essa rede de silêncio e chantagem, mesmo que isso signifique perder tudo. Helena o olhou, procurando sinais de que aquilo era mais uma manipulação elaborada. Mas seus olhos estavam limpos, desesperados, honestos. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Conheço sua força, sua dignidade. Conheço a forma como você se levanta todos os dias e continua lutando, mesmo carregando tanta dor. Conheço sua gentileza, a forma como trata os outros funcionários. Eu te observo há meses, Helena, e me apaixonei por cada pequeno gesto de coragem que você demonstra. Observar não é conhecer. Então me deixe conhecer. De verdade. Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Parte dela queria correr, fugir daquela biblioteca e nunca mais voltar. Mas outra parte, uma parte que havia ficado em silêncio por tanto tempo, queria acreditar que talvez fosse possível ser conhecida sem ser julgada. Não sei se consigo.
Não precisa decidir agora. Mas Helena... Ele deu um passo em direção a ela devagar, telegrafando sua intenção. Deixe-me mostrar que nem todos os Mancini são iguais ao meu pai. Ela não recuou quando ele se aproximou. Não sabia por quê, mas algo nele a tranquilizava e a assustava ao mesmo tempo. Como? Deixe-me ajudar você a se vingar. A proposta a pegou desprevenida. Vingar como? Vamos destruir toda essa rede. Vamos expor cada caso, cada pagamento, cada mulher que foi silenciada. Vamos garantir que isso nunca mais aconteça. E se eles vierem atrás de mim, não vão, porque eu estarei ao seu lado. Helena o olhou, vendo a determinação em seus olhos. Era uma ideia insana, perigosa, mas havia algo de tentador na possibilidade de finalmente lutar de volta. Por que faria isso? Você tem tudo a perder, porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou poder. E você... Ele hesitou como se estivesse prestes a revelar algo sagrado. Você é mais importante. Antes que Helena pudesse responder, ouviram vozes altas vindas do térreo, gritos, Dona Carmen chamando por ajuda. Victor e Helena se entreolharam por um segundo antes de correrem em direção às escadas. No hall principal encontraram Dona Carmen pálida de susto, apontando para a porta da frente. Tem um homem lá fora, ela sussurrou. Disse que conhece a Helena, que precisa falar com ela. Mas ele tem uma cara que dá medo. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Não podia ser. Não depois de tanto tempo. Ela se aproximou da janela e olhou através das cortinas de renda. Do lado de fora, encostado em uma moto preta, estava um homem que ela reconheceria em qualquer lugar. Magro, tatuado, com um sorriso que já havia assombrado seus pesadelos por anos. Ângelo, seu ex-namorado, o homem que havia transformado seu corpo em tela para sua arte sádica. E ele estava ali, a menos de 50 metros dela, depois de 7 anos. Victor se aproximou da janela e viu a expressão de terror absoluto no rosto de Helena. Quem é ele? Helena não conseguiu responder. Suas pernas começaram a tremer e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Helena, quem é aquele homem? Ela finalmente conseguiu sussurrar. É ele. É o tatuador. Victor olhou pela janela novamente, seus punhos se fechando involuntariamente. Quanto tempo faz que você não o vê? 7 anos desde o acordo. Como ele te encontrou? Helena balançou a cabeça, tentando pensar através do pânico que tomava conta de sua mente. Não sei. Eu mudei de nome, de endereço, de tudo. Victor pegou seu celular, discando rapidamente. Alô, segurança. Preciso que venham até minha casa imediatamente. Temos um intruso na propriedade. Mas antes que ele pudesse terminar a ligação, ouviram o som da campainha. 1, 2, 3 vezes. Insistente. Não vou abrir, Victor disse determinado. Ele não vai embora, Helena sussurrou. Eu o conheço. Quando ele quer alguma coisa, ele não desiste. Como se tivesse ouvido, Ângelo gritou do lado de fora. Helena, eu sei que você está aí. Temos assuntos a resolver, meu amor. A palavra amor na boca dele fez Helena ter ânsias de vômito. Victor se aproximou dela, falando baixo. Você não precisa vê-lo. Vou chamar a polícia. A polícia não vai adiantar. Ele sempre encontra um jeito de sair das coisas. E se eu não falar com ele agora... Ela respirou fundo. Ele vai continuar voltando. Não. Victor, você não entende. Ele... A campainha tocou novamente, seguida de batidas fortes na porta. Helena... A voz de Ângelo estava ficando mais alta, mais agressiva. Não me faça esperar, princesa. Você sabe que eu não gosto de esperar. Helena fechou os olhos, sentindo as antigas feridas se abrirem dentro do peito. Mas quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Não apenas medo, havia raiva também. Vou falar com ele. Não vai. Victor, eu preciso. Preciso terminar isso de uma vez por todas. Não sozinha. Helena o olhou, vendo a determinação feroz em seus olhos. Você ficaria ao meu lado? Até o fim do mundo, se preciso for. Pela primeira vez em 7 anos,
Helena sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha. E talvez, apenas talvez, fosse hora de parar de fugir. Então vamos acabar com isso, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua própria voz. Victor assentiu, pegando sua mão pela primeira vez. Seus dedos eram quentes, firmes, seguros, diferentes de todas as mãos que já haviam tocado sua pele. Juntos, eles caminharam em direção à porta, onde o passado de Helena os esperava do outro lado. Mas desta vez, ela não estava sozinha para enfrentá-lo. E isso fazia toda a diferença. A mão de Victor era quente e firme envolvendo a sua, mas Helena ainda tremia quando chegaram à porta de entrada. As batidas do outro lado continuavam, ritmadas e insistentes, como um coração transtornado. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro do perfume caro de Victor misturado ao aroma de madeira encerada da mansão. Um contraste brutal com as memórias que vinham à tona. Cheiro de tinta de tatuagem, desinfetante, barato, e o medo que grudava na pele como uma segunda camada. Você tem certeza? Victor sussurrou, seus dedos apertando levemente os dela. Posso mandar a segurança resolver isso? Helena balançou a cabeça, surpresa com sua própria determinação. Não. Eu preciso olhar nos olhos dele e dizer que não tenho mais medo. Mesmo que seja mentira. Ela o olhou, vendo a preocupação genuína estampada em seu rosto. Por um momento, quis correr para seus braços e deixar que ele resolvesse tudo. Mas 7 anos de terapia, de pesadelos, de reconstrução lenta e dolorosa, não podiam ser desperdiçados. Ela precisava fazer isso. Mesmo que seja mentira, ela confirmou. Victor assentiu, mas não soltou sua mão. Em vez disso, posicionou-se ligeiramente à frente dela, como um escudo humano. Destrancou as fechaduras da porta pesada de mogno e a abriu apenas o suficiente para que pudessem ver Ângelo, mas não o suficiente para que ele entrasse. Helena sentiu o mundo desmoronar e se reconstruir no mesmo segundo. Ali estava ele, exatamente como em seus pesadelos, mas também diferente. Ainda magro e tatuado, mas havia algo novo em seus olhos, uma fome que ela não lembrava de ter visto antes. Ele usava jeans rasgados e uma jaqueta de couro preta, os braços descobertos, exibindo as tatuagens que ela conhecia intimamente. Algumas eram suas, desenhos que ele havia feito enquanto ela dormia, aproveitando sua confiança para marcar território. Helena. A voz dele era exatamente como ela lembrava, grave e controlada, mas com uma ponta de obsessão que fazia seus nervos se retesarem. Você está linda, diferente, mas linda. Ela não respondeu, apenas o olhou. Ângelo sorriu, e foi como ver um predador mostrando os dentes. Não vai me cumprimentar? Depois de tanto tempo? O que você quer? Helena conseguiu perguntar, sua voz saindo mais firme do que esperava. Conversar. Só isso. Seus olhos se desviaram para Victor, e ela viu algo escuro passar por eles. Claro que não sabia que você tinha companhia. Sou Victor Mancini, e você está invadindo minha propriedade. Ângelo riu, um som que fez Helena se arrepiar. Mancini? Como nas clínicas Mancini? Ele olhou para Helena com um sorriso que ela conhecia bem. O sorriso que ele usava quando descobria algo que podia usar contra ela. Que interessante. Muito interessante. Você precisa ir embora. Victor, disse, sua voz ganhando um tom de autoridade que Helena nunca havia ouvido antes. Preciso? Ângelo se aproximou da porta, e Helena instintivamente deu um passo para trás. Acho que quem precisa saber de algumas coisas é você, senhor. Mancini, eu não tenho nada para conversar com você. Não? Nem mesmo sobre o dinheiro que sua família pagou para minha ex-namorada ficar quieta sobre algumas cicatrizes? O sangue de Helena gelou. Como ele sabia sobre o acordo? Ela nunca havia contado para ninguém, exceto para Victor há poucos minutos. Victor percebeu sua reação e apertou sua mão. Não sei do que você está falando. Não sabe? Ângelo riu novamente. Que pena, porque eu tenho documentos muito interessantes. Contratos, recibos, fotografias. Sabe como são os artistas, sempre documentando nosso trabalho. Helena sentiu náusea subindo pela garganta.
Fotografias. Ele havia fotografado o que fez com ela. Durante todos esses anos, enquanto ela tentava esquecer, ele tinha provas de seus momentos mais vulneráveis. Você é um monstro, ela sussurrou. Sou um artista, amor, e você foi minha obra-prima. Ele olhou para Victor. Aposto que ela nunca te mostrou minhas criações, não é? Que pena. São realmente impressionantes. Victor deu um passo à frente, e Helena pôde sentir a raiva irradiando dele como calor. Você tem 5 segundos para sair da minha propriedade antes de eu chamar a polícia. A polícia? Ângelo fingiu. Surpresa. Mas eles vão querer ver os documentos. Vão querer saber sobre os pagamentos ilegais que sua família fez para silenciar vítimas de violência doméstica. Imagino que isso não seria bom para os negócios, seria? Helena percebeu que estava segurando a respiração. Ele sabia. De alguma forma, Ângelo sabia sobre toda a operação da família Mancini. Como você descobriu sobre isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ah, minha princesa, você achou que depois que aceitou aquele dinheiro, hoje eu simplesmente desistiria de você? Seus olhos brilharam com uma luz doente. Eu te acompanhei todos esses anos. Sabia onde você morava, onde trabalhava, com quem falava. E quando descobri que você estava trabalhando para a família que pagou para você me trair, bem, isso foi poesia pura. Eu não traí você. Helena disse, encontrando coragem em algum lugar profundo. Eu escapei de você. Escapou? Ângelo se aproximou mais, e Victor instintivamente se colocou entre eles. Você fugiu como uma covarde. Aceitou dinheiro sujo e me deixou sem uma palavra. Isso é traição. Você me torturou. Helena gritou, sua voz ecoando no hall de mármore. Você me cortou, me marcou, me transformou em seu brinquedo. Doente. Eu não devia nada para você. Você devia tudo para mim. Ângelo gritou de volta. E pela primeira vez, Helena viu a máscara de controle escorregar de seu rosto. Eu te amei. Eu te marquei como minha para sempre. Amor não. Machuca. Victor interveio, sua voz cortante como gelo. Amor não deixa cicatrizes. Ângelo o olhou com desprezo. E você saberia? O ricaço que comprou minha namorada? Que tipo de amor é esse? Eu não comprei ninguém. Não? Então por que ela está aqui? Por que trabalha para você? Ângelo sorriu e Helena viu que ele estava gostando do jogo. Deixe-me adivinhar. Você se sente culpado pelo que sua família fez. Então decidiu brincar de salvador. Muito nobre. Muito conveniente. Helena sentiu Victor tensionar ao seu lado. As palavras de Ângelo estavam atingindo no alvo, despertando inseguranças que ela nem sabia que tinha. Não é assim, ela disse, mas sua voz soou incerta. Não é? Ângelo se direcionou para ela novamente. Ele te contou por que realmente te investigou? Por que realmente está interessado em você? Chega, Victor disse, mas Ângelo o ignorou. Ele não te contou que tem uma tendência para mulheres danificadas? Que já fez isso antes? Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Do que você está falando? Pergunte para ele sobre Lívia. Pergunte sobre Carla. Pergunte sobre todas as outras mulheres vulneráveis que ele salvou ao longo dos anos. Você está mentindo, Victor disse, mas havia algo em sua voz que fez Helena se questionar. Estou? Ângelo riu. Pesquise aí, princesa. Veja quantas mulheres com histórico de abuso já trabalharam para seu príncipe encantado. Veja quantas ele protegeu. E veja o que aconteceu com elas depois que ele se cansou de brincar de herói. Helena olhou para Victor, procurando negação em seus olhos, mas o que viu foi algo que parecia muito com culpa. Victor, ela sussurrou. Helena, eu posso explicar. Então é verdade? Sua voz estava quebrada agora. Eu sou apenas mais uma em uma coleção? Não, não é assim. Você é diferente. Diferente como? Ângelo se intrometeu, claramente saboreando o momento. Mais danificada, mais interessante, mais desafiadora. Cale a boca. Victor rosnou, mas Ângelo estava em seu elemento agora. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele se direcionou para Helena. Acho que quando ele descobriu que você foi uma das vítimas da própria família, isso o excitou.
Que oportunidade perfeita para expiar os pecados do papai, não é? Salvar a mocinha, se sentir bem consigo, mesmo, e ainda por cima ter uma namoradinha grata e submissa. Pare, Helena disse, mas as palavras estavam ecoando em sua mente como veneno. Ele já te disse que te ama? Ângelo continuou implacável. Já te prometeu que vai proteger você? Que vai fazer tudo ficar bem? Helena lembrou das palavras de Victor na biblioteca, da sinceridade em seus olhos quando disse que se apaixonara por ela. Mas agora, com as palavras de Ângelo envenenando seus pensamentos, tudo parecia diferente. É verdade, ela disse, mais para si mesma do que para qualquer um deles. Claro que é verdade. Homens como ele são previsíveis. Eles precisam se sentir poderosos, necessários. E mulheres como você, ele a olhou com falsa piedade. Mulheres como você são perfeitas para isso. Quebradas o suficiente para serem gratas, mas fortes o suficiente para serem interessantes. Chega! Victor explodiu, dando um passo em direção a Ângelo. Você não sabe do que está falando. Não sei? Então me diga. Quantas mulheres como Helena já passaram por esta casa? Quantas você salvou e depois descartou quando se cansou de brincar de herói? Victor parou, e Helena viu a verdade em seu silêncio. Meu Deus, ela sussurrou. É verdade. Helena, deixe-me explicar. Quantas? Ela perguntou, sua voz ganhando força. Quantas mulheres como eu? Victor passou a mão, pelos cabelos a máscara de controle finalmente caindo. 3. Foram 3. E o que aconteceu com elas? Elas seguiram com suas vidas. Eu as ajudei a se estabelecer, a encontrar trabalho, a sumir da sua vida quando você se cansou. Ângelo completou. Muito conveniente. Helena sentiu como se estivesse vendo Victor pela primeira vez. O homem que havia pensado que a via como ela realmente era, que se importava com ela genuinamente, era apenas mais um que a via como um projeto. Você mentiu para mim, ela disse. Não menti. Nunca menti. Você é diferente. Sou diferente como? Ela gritou, toda a dor dos últimos anos explodindo de uma vez. Mais danificada, mais interessante, mais desafiadora para consertar? Não é isso. Então o que é? Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Você se importa comigo ou com a sua culpa? Você me ama ou ama a ideia de me salvar? Victor a olhou com desespero, mas não tinha resposta. Ângelo observava a cena com satisfação evidente. Viu, princesa? Todos os homens são iguais. Todos nós queremos alguma coisa de você. A diferença é que eu, pelo menos, sou honesto sobre isso. Você é um sádico, Helena disse, se virando para ele. Sou, mas nunca menti sobre isso. Nunca fingi que o que eu sentia por você era puro ou nobre. Eu te queria, te possuía, te marcava. Sem desculpas, sem culpa. Sem promessas vazias de salvação. Helena olhou entre os dois homens vendo suas opções. O abusador honesto sobre suas intenções e o salvador que talvez não fosse tão diferente assim. Vocês dois são doentes, ela disse. Talvez, Ângelo concordou. Mas pelo menos eu não finjo ser outra coisa. Helena se virou para Victor, que ainda a olhava com desespero. As outras mulheres, onde elas estão agora? Lívia está morando no interior, tem uma floricultura. Sozinha? Sim. Carla? Mudou para outro estado, trabalha como enfermeira. Sozinha? Victor hesitou. Sim. E a terceira? Patrícia. Ela não conseguiu se readaptar. Está internada em uma clínica psiquiátrica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu algo morrer dentro de seu peito. Então é isso que me espera? Ser descartada quando você se cansar de brincar de herói? Ou acabar louca quando perceber que tudo foi mentira? Helena, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que eu sou seu passatempo de caridade? Que você coleciona mulheres quebradas como alguns homens colecionam carros antigos? Não é assim. Então como é? Ela se aproximou dele, e pela primeira vez foi Victor quem recuou. Me diga como é diferente desta vez.
Me diga que não vai se cansar de mim quando perceber que algumas coisas não podem ser consertadas. Victor abriu a boca, mas não conseguiu falar. E nesse silêncio, Helena encontrou sua resposta. Exato, ela disse, se afastando dele. Você não pode me dizer porque é exatamente isso que é. Ângelo aplaudiu lentamente, brilhante, simplesmente brilhante. Agora que descobriu a verdade sobre seu cavaleiro de armadura brilhante, que tal voltarmos ao que realmente importa? Que seria? Helena perguntou, cansada demais para sentir medo. Nós, eu e você, o que sempre fomos. Eu nunca. Vou voltar para você. Não. Ele tirou um envelope do bolso da jaqueta. Nem mesmo se eu disser que tenho aqui fotos muito interessantes, fotos que poderiam arruinar a reputação de certas pessoas? Helena olhou para o envelope com horror. Você não seria capaz. Não seria? Você me conhece, amor. Eu sou capaz de qualquer coisa quando se trata de você. Victor se aproximou novamente. Quanto você quer pelo envelope? Ângelo riu. Ah, agora quer negociar? Que interessante. Mas veja bem, não é dinheiro que eu quero. Então o quê? Quero minha namorada de volta. Eu não sou sua namorada, Helena disse. Não? Ele abriu o envelope e tirou uma foto. Helena não conseguiu ver o que era, mas a expressão no rosto de Victor a fez imaginar. Essas fotos dizem o contrário. Mostram muito claramente quem você pertence. Eu não pertenço a ninguém. Não? Então por que ainda carrega minhas marcas? Por que ainda usa aquele casaco para esconder minha arte? Helena olhou para suas próprias mãos cobertas pelas mangas do casaco azul. Porque elas me lembram de não confiar em ninguém. Mentira. Elas te lembram de mim, do que tivemos, do que ainda temos. Nós não temos nada. Temos história. Temos arte. Temos dor compartilhada. Ele se aproximou perigosamente da porta. Isso é mais do que você terá com ele. Helena olhou para Victor, que permanecia em silêncio, claramente dividido entre protegê-la e lidar com suas próprias revelações. Você está certo, ela disse finalmente. Eu não vou ter nada com ele. Helena, Victor começou. Mas também não vou ter nada com você, ela continuou se direcionando para Ângelo, porque finalmente entendi uma coisa. O quê? Que eu não preciso de nenhum de vocês. Não preciso de um abusador que me marca como propriedade, e não preciso de um salvador que me trata como projeto de caridade. Ela se afastou da porta, caminhando em direção ao interior da mansão. Vocês dois podem ir para o inferno. Juntos. Helena, espere! Victor gritou, mas ela continuou caminhando. Você não pode fugir de mim de novo! Ângelo gritou, sua voz perdendo todo o controle. Eu vou encontrar você. Eu sempre encontro você. Helena parou no final do corredor e se virou. Então encontre. Mas desta vez não vou estar correndo, desta vez vou estar esperando. Ela subiu as escadas sem olhar para trás, deixando os dois homens na porta. Mas quando chegou ao segundo andar, ouviu Ângelo gritar. Você tem 3 dias, Helena. 3 dias para decidir se quer que essas fotos se tornem públicas ou se quer voltar para casa comigo. A porta bateu com força e Helena ouviu a moto rugir e se afastar. Mas os passos de Victor subindo as escadas atrás dela a fizeram acelerar. Helena, por favor, me deixe explicar. Ela se virou no topo da escada. Explicar o quê? Que você tem um fetiche por mulheres danificadas? Que eu sou seu projeto de caridade mais recente? Não é isso. Sim, eu ajudei outras mulheres. Sim, eu me sinto culpado pelo que minha família fez. Mas com você, ele subiu mais alguns degraus. Com você é diferente. Diferente como? Ela desceu alguns degraus encontrando-o no meio da escada. Me diga exatamente como sou diferente. Victor a olhou e ela viu lágrimas em seus olhos. Porque com você, eu não me sinto como um salvador. Eu me sinto como um homem. Um homem que se apaixonou por uma mulher forte, corajosa, que não precisa ser salva. Que pode se salvar sozinha. Então por que não me contou sobre as outras? Porque tive medo. Medo de que você pensasse exatamente o que está pensando agora. Que você não fosse especial, que não fosse diferente. E sou? Você é tudo para mim, ele disse, subindo mais um degrau.
Você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser melhor. Não por culpa, não por obrigação, mas porque você merece o melhor de mim. Helena o olhou procurando sinais de mentira, mas tudo o que via era dor genuína e algo que parecia muito com amor desesperado. As fotos, ela disse finalmente. Ele realmente as tem. Vamos lidar com isso, Kitty, como? Se não sei ainda. Mas vamos encontrar um jeito. E se não encontrarmos? E se ele publicar tudo? Victor subiu o último degrau que os separava, ficando próximo o suficiente para tocar seu rosto. Então enfrentaremos juntos, eu e você, contra o mundo todo, se preciso for. Helena sentiu novas lágrimas brotando. Você não entende. Essas fotos, elas vão destruir tudo. Sua reputação, seus negócios, sua vida. Minha vida sem você não vale nada. Você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que quero conhecer o resto. Conheço o suficiente para saber que você é corajosa, forte, linda. Conheço o suficiente para saber que se eu te perder agora, nunca vou me perdoar. Helena o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. E as outras mulheres? O que elas significaram para você? Elas foram minha tentativa de expiar os pecados do meu pai. Foram minha tentativa de me sentir menos culpado. Mas você... Ele tocou seu rosto gentilmente. Você não é expiação. Você é redenção. Qual a diferença? Expiação é sobre o passado. Redenção é sobre o futuro. Com você, eu não quero apenas me livrar da culpa. Eu quero construir algo novo, algo nosso. Helena fechou os olhos, sentindo o toque de suas mãos em seu rosto. Era gentil, cuidadoso, completamente diferente de todas as outras mãos que já haviam tocado sua pele. Eu tenho muito medo, ela sussurrou. Eu também. Medo de que você se canse de mim. Medo de que isso seja apenas uma fase. Medo de que eu seja apenas mais uma história para você contar. E eu tenho medo de que você nunca me perdoe por não ter sido honesto desde o início. Medo de que você nunca confie em mim completamente. Medo de que você seja esperta demais para se envolver com um homem que carrega tanto peso. Helena abriu os olhos e o olhou. Somos um par e tanto, não somos? Somos. 2 corações. Quebrados tentando descobrir se podem se consertar juntos. Ela respirou fundo, tomando uma decisão que sabia que mudaria tudo. 3 dias, ela disse. O quê? Você tem 3 dias para me provar que isso é real. Que eu não sou apenas mais um projeto. Que você me ama pelo que eu sou, não pelo que você pode me transformar. Victor assentiu, determinação substituindo a incerteza em seus olhos. 3 dias. E Helena? Sim? Quando eu provar, você vai me dar uma chance real de te mostrar que alguns homens podem ser diferentes? Helena o olhou por um longo momento, vendo não apenas o homem poderoso e rico, mas também o homem vulnerável e assombrado que se escondia por trás da fachada. Pergunte-me novamente em 3 dias. Victor sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu dele. Pode deixar. E Helena, e sim que, sobre o Ângelo, não vamos deixar ele vencer. Não desta vez. Helena assentiu, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não desta vez. Ela concordou. E enquanto desciam as escadas juntos, ela pensou que talvez, apenas talvez, 3 dias fossem suficientes para descobrir se 2 corações quebrados poderiam se consertar sem se machucar ainda mais. Mas lá fora, na rua escura, uma moto preta esperava nas sombras. E Ângelo sorria, sabendo que o jogo havia apenas começado. O primeiro dia dos 3 que Helena havia dado a Victor começou com chuva. São Paulo acordou chorando, como se a cidade sentisse o peso da tensão que pairava sobre a mansão dos Mosdoci Mancini. Helena não conseguira dormir direito, alternando entre pesadelos com Ângelo e momentos de lucidez em que questionava se não estava cometendo o maior erro de sua vida ao dar uma chance a Victor. Ela desceu para a cozinha às 5 da manhã, 1 hora antes do horário normal, esperando encontrar a casa vazia e silenciosa. Mas Victor já estava lá, sentado à mesa de mármore com uma xícara de café fumegante entre as mãos.
Ele usava apenas uma camiseta cinza e jeans, os cabelos despenteados, e havia sombras escuras sob seus olhos que sugeriam uma noite tão insone quanto a dela. Bom dia, ele disse, sua voz rouca de cansaço. Bom dia, Helena respondeu, hesitante. Você dormiu aqui? Dormi no sofá da biblioteca. Queria ter certeza de que ele não voltaria durante a noite. A preocupação genuína em sua voz fez algo se mover no peito de Helena. Ela se aproximou do balcão para preparar seu próprio café, consciente de que Victor a observava. Helena? Sim? Eu quero começar os 3 dias te contando a verdade, toda ela. Sobre as outras mulheres, sobre meu pai, sobre por que eu realmente me aproximei de você. Helena parou de mexer o açúcar no café e se virou para ele. Estou ouvindo. Victor respirou fundo, como alguém se preparando para confessar pecados, que carregava há anos. A primeira foi Lívia, há 4 anos. Ela chegou até mim através do meu advogado. Ela havia processado uma das clínicas por negligência médica. Durante o processo, descobrimos que ela tinha um histórico de violência doméstica, que as cirurgias que ela queria fazer eram para esconder cicatrizes deixadas pelo ex-marido. Helena se sentou à mesa, mantendo distância suficiente para se sentir segura, mas próxima o suficiente para ver cada expressão no rosto dele. E eu ofereci um acordo. Pagaria pelo tratamento dela, a ajudaria a se estabelecer em outro lugar, em troca ela retiraria o processo. Mas durante o tempo que ela ficou aqui, enquanto se recuperava, ele hesitou. Eu me senti útil pela primeira vez desde que meu pai morreu. Senti que estava fazendo algo bom com o dinheiro sujo que herdei. Você se envolveu com ela? Victor balançou a cabeça. Não romanticamente, mas me apeguei à ideia de ser seu salvador. Quando ela se mudou para o interior e começou sua floricultura, senti um vazio estranho, como se tivesse perdido o meu propósito. E Carla? Carla apareceu 2 anos depois. Enfermeira, havia sido estuprada por um médico durante um plantão. A família do médico ofereceu dinheiro para ela ficar quieta. Ela recusou e foi demitida. Perdeu tudo. Quando soube da história, você ofereceu ajuda. Ofereci. E desta vez, ele olhou para suas próprias mãos. Desta vez, me apaixonei. Ou pelo menos achei que tinha me apaixonado. Helena sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu. O que aconteceu? Ela se mudou para Goiás quando conseguiu trabalho em um hospital lá. E eu percebi que o que sentia não era amor. Era necessidade. Necessidade de me sentir necessário. Quando ela partiu, feliz e independente, senti alívio. Não saudade. Alívio. E Patrícia? O rosto de Victor se contraiu de dor. Patrícia foi meu maior erro. Ela havia sido vítima de tráfico humano, conseguiu escapar, mas estava completamente destruída, psicologicamente devastada. Pensei que podia ajudá-la, mas não podia. Não. Ela precisava de ajuda profissional, de anos de terapia, de medicação, mas eu era arrogante o suficiente para pensar que minha boa vontade e meu dinheiro seriam suficientes. Quando ela começou a se apegar a mim de forma obsessiva, quando começou a ter surtos, ele parou, claramente lutando contra a culpa. Eu a internei, e desde então ela está em tratamento. Helena absorveu as informações em silêncio. Havia dor genuína na voz de Victor, remorso real pelas consequências de suas ações. Por que você faz isso? Ela perguntou finalmente. Por que procura mulheres quebradas? Porque eu também estou quebrado. Ele respondeu sem hesitar. Porque cresci vendo meu pai destruir mulheres vulneráveis, e pensava que se eu salvasse algumas, isso de alguma forma equilibraria a balança. Karma, justiça divina, sei lá. Algo que me fizesse sentir menos culpado por carregar o nome Mancini. E eu? Helena perguntou. Sua voz quase um sussurro. Por que eu? Victor se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando a chuva que caía no jardim, perfeitamente cuidado. No começo, foi exatamente como das outras vezes. Vi uma mulher claramente traumatizada, obviamente carregando segredos dolorosos, e meu instinto de salvador despertou. Mas então o quê? Então você me mandou tomar banho. Helena piscou confusa.
O quê? Victor riu, um som baixo e genuíno. Na segunda semana que você estava trabalhando aqui, eu apareci na cozinha todo suado depois de uma corrida, esperando que você fizesse algum comentário sobre como era dedicado aos exercícios, como era saudável. Sabe o que você fez? Helena balançou a cabeça. Você olhou para mim com nojo e disse: Senhor Mancini, com todo respeito, o senhor está fedendo. Vá tomar um banho antes de entrar na minha cozinha limpa. Apesar de tudo, Helena sorriu. Eu disse isso? Disse. E foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como um ser humano normal. Não como um herói, nem como um salvador. Só como um homem suado que precisava de um banho. Helena sentiu algo se amolecer dentro do peito. E foi aí que você se apaixonou? Porque eu fui rude com você? Foi aí que comecei a te ver de verdade. Não como um projeto, não como uma vítima, mas como Helena. Uma mulher forte, independente, que não precisava de salvação, que podia se salvar sozinha e ainda sobrar energia para colocar playboys mal-cheirosos no lugar deles. Eles riram juntos e, pela primeira vez desde a aparição de Ângelo, Helena sentiu um pouco da tensão deixar seus ombros. Mas você ainda... Mentiu para mim, ela disse, recuperando a seriedade. Menti, e vou passar o resto da minha vida me arrependendo disso. Mas Helena... Ele se virou da janela para olhá-la. Eu te amo. Não a ideia de te salvar. Não a satisfação de ser seu herói. Eu amo você. Seus defeitos, suas manias, sua força, sua vulnerabilidade. Tudo. Helena o olhou, procurando sinais de falsidade. Mas tudo o que via era honestidade crua, dolorosa. Como posso ter certeza? Me dê os próximos 2 dias. Deixe-me te mostrar. Antes que Helena pudesse responder, o telefone de Victor tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto escureceu. Roberto, ele disse atendendo, eu disse que não queria mais falar com você. Helena não conseguia ouvir a resposta, mas viu a expressão de Victor ficar cada vez mais tensa. Como assim ele te procurou? Victor perguntou, sua voz ganhando um tom perigoso. Mais conversa inaudível. Roberto, escute bem. Você não vai fazer nada sem falar comigo primeiro. Nada. Entendeu? Ele desligou o telefone com força e olhou para Helena. Ângelo procurou meu advogado ontem à noite. Ofereceu as fotos em troca de dinheiro. Muito dinheiro. Helena sentiu o sangue gelar. Quanto? 2 milhões de reais. Meu Deus. Roberto quer aceitar o acordo. Diz que é mais barato que um escândalo público. E você? Victor. A olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Eu não vou pagar 1 centavo para aquele psicopata. Vamos encontrar outro jeito. Que jeito? Não sei ainda, mas vamos encontrar. O resto da manhã passou em uma névoa de normalidade forçada. Helena tentou continuar com suas tarefas habituais, mas estava constantemente consciente da presença de Victor pela casa. Ele não a estava seguindo exatamente, mas sempre parecia estar no mesmo ambiente que ela, como se tivesse medo de deixá-la sozinha. Foi durante a tarde, enquanto ela organizava os livros da biblioteca, que Victor apareceu com uma pilha de documentos, nas mãos. Helena, preciso te mostrar algo. Ela parou de trabalhar e o olhou. O que é? Documentos sobre a operação do meu pai, sobre como eles realmente funcionavam. Victor espalhou os papéis sobre a mesa de centro e Helena se aproximou para ver. Eram contratos, recibos, e-mails, fotografias, uma rede complexa de corrupção e silenciamento. Como você conseguiu isso? Estavam escondidos no cofre particular do meu pai. Só consegui a combinação depois que ele morreu. Helena examinou os documentos, sentindo náusea crescer em seu estômago. Havia centenas de casos. Mulheres agredidas, abusadas, estupradas, todas silenciadas em troca de dinheiro e procedimentos médicos gratuitos. Quantas? Ela sussurrou. 347, ao longo de 15 anos. Helena se sentou pesadamente em uma poltrona. 347 mulheres. E você foi uma delas. Ela encontrou seu próprio arquivo, reconhecendo a foto anexada. Era uma foto dela no hospital, após uma das sessões de Ângelo. Machucada, assustada, vulnerável. Eles têm fotos minhas do hospital? Tinham.
Roubei todos os arquivos relacionados ao seu caso. Helena olhou para ele surpresa. Por quê? Porque ninguém deveria ter essas imagens. Elas não pertencem a mais ninguém além de você. Ela sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Você destruiu? Ainda não. Pensei que talvez você quisesse decidir o que fazer com elas. Helena o olhou por um longo momento. Era um gesto pequeno, mas significativo. Ele estava devolvendo o controle para ela. Quero queimá-las, ela disse. Então vamos queimar. Victor conduziu-a até a lareira da biblioteca. Acendeu o fogo e entregou a ela o envelope com as fotos. Helena o segurou por um momento, sentindo o peso das memórias que continham. Quer fazer isso sozinha? Victor perguntou. Helena balançou a cabeça. Não, quero que você esteja aqui. Ela jogou o envelope no fogo e os dois observaram as chamas consumirem as imagens. Era catártico, libertador, como se ela estivesse queimando uma parte de seu passado que não servia mais. Helena? Sim, tem algo mais que preciso te contar. Ela se virou para ele, ainda aquecida pelas chamas da lareira. O quê? Sobre como Ângelo conseguiu todas essas informações. Você descobriu? Victor assentiu, mas sua expressão era sombria. Ele não conseguiu sozinho. Alguém dentro da empresa está ajudando ele. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Quem? Ainda não sei. Mas alguém com acesso aos arquivos confidenciais está passando informações para ele. É a única explicação para ele saber tanto sobre nossa operação. Roberto? Talvez. Ou alguém mais alto. Na hierarquia. Helena se aproximou da janela, observando o jardim que escurecia com o fim da tarde. Então não é apenas Ângelo. É uma conspiração, né? Parece que sim. E o que fazemos? Victor se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. Investigamos. Descobrimos quem é o traidor. E então, destruímos todos eles. Helena se virou para olhá-lo, vendo determinação feroz em seus olhos. Isso vai arruinar você também. Se toda essa operação vier à tona, sua reputação, seus negócios... Que se dane tudo isso, Victor disse, se aproximando mais um passo. Nada disso vale a pena se significa que homens como Ângelo continuam machucando mulheres como você. Victor, Helena, eu quero que você saiba uma coisa. Mesmo que você decida que não quer nada comigo após esses 3 dias, mesmo que decida que não pode confiar em mim, eu vou continuar lutando contra isso. Vou destruir toda essa rede, expor todos os culpados, mesmo que isso me destrua no processo. Helena o olhou, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer. E por quê? Ele hesitou. Porque talvez seja a única forma de me redimir pelos pecados da minha família. E se eu decidir ficar? Se eu decidir te dar uma chance de verdade? Victor deu o último passo que os separava, ficando próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Então faremos isso juntos. Você e eu contra o mundo todo. Helena olhou em seus olhos, procurando qualquer sinal de falsidade. Mas tudo o que viu foi amor, determinação e algo que ela não via há muito tempo. Esperança. Você tem mais um dia, ela disse, e pretendo aproveitá-lo. Victor se inclinou e, pela primeira vez, tocou seu rosto com ambas as mãos. Seus dedos eram gentis, cuidadosos, completamente diferentes das mãos que já haviam tocado sua pele. Posso te beijar? Ele perguntou, sua voz rouca. Helena sentiu seu coração acelerar. Parte dela queria correr, como sempre fazia, mas uma parte maior, uma parte que estava cansada de ter medo, queria ficar. Sim, ela sussurrou. O beijo foi gentil no início, quase hesitante. Victor a beijava como se ela fosse feita de cristal, como se um movimento brusco pudesse quebrá-la. Mas Helena se aproximou mais, suas mãos encontrando o peito dele, e o beijo se aprofundou. Era diferente de qualquer beijo que ela já havia recebido. Não havia possessividade, não havia demanda, havia apenas carinho, cuidado e algo que ela estava começando a reconhecer como amor verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego.
Helena, Victor sussurrou contra seus lábios. Eu sei, ela respondeu, sabendo que ele entendia. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, observando o fogo na lareira consumir os últimos vestígios das fotos. Era um momento de paz no meio da tempestade, que suas vidas haviam se tornado. Mas a paz foi interrompida pelo som do telefone de Victor tocando novamente. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Número desconhecido, ele disse. Atenda. Helena sugeriu. Pode ser importante. Victor atendeu, colocando no viva voz. Alô? Boa tarde, Sr. Mancini. A voz de Ângelo preencheu a biblioteca, fazendo Helena se encolher instintivamente. Espero que esteja aproveitando seu tempo com minha namorada. Ela não é sua namorada, Victor respondeu, sua voz controlada, mas perigosa. Não? Que pena. Mas, isso me lembra. Já se passaram 2 dias. Vocês têm apenas mais um dia para tomar uma decisão. Não vamos ceder à sua chantagem. Ângelo riu, um som que fez a pele de Helena se arrepiar. Chantagem? Que palavra feia. Eu prefiro pensar nisso como negociação. O que você realmente quer? Helena perguntou, encontrando coragem para falar. Ah, minha princesa está aí. Que bom. Quero você, é claro, mas agora também quero algo mais. O quê? Quero que seu namorado rico publique um comunicado oficial assumindo todos os crimes que o papai dele cometeu. Quero que ele confesse publicamente que a família Mancini sistematicamente silenciou vítimas de violência. E quero que ele me pague 10 milhões de reais como compensação pelos anos que passei longe de você. Victor e Helena se entreolharam, vendo a armadilha que Ângelo estava construindo. E se não fizermos isso? Victor perguntou. Então as fotos da Helena viram virais, junto com documentos muito interessantes sobre as operações da sua família, documentos que, curiosamente, chegaram às minhas mãos recentemente. Helena sentiu o sangue gelar. Os documentos que Victor havia mostrado para ela, como Ângelo os tinha. Que documentos? Victor perguntou, mas Helena podia ver que ele já sabia a resposta. Os mesmos que vocês estavam olhando há poucos minutos. Lindas fotos. De vocês dois na biblioteca, aliás. Vocês fazem um casal muito fotogênico. Helena olhou ao redor da biblioteca procurando câmeras. Como ele estava vendo eles? Impossível, Victor murmurou. Impossível. Meu caro Victor, você realmente acha que um homem como eu não tem recursos? Que não tenho aliados? Ângelo riu novamente. Vocês não fazem ideia de com quem estão mexendo. Quem está te ajudando? Helena perguntou. Pessoas que têm tanto a perder quanto vocês. Pessoas que preferem que certas verdades nunca vejam a luz do dia. Roberto, Victor sussurrou. O advogado? Ah, ele é apenas uma peça no tabuleiro. O jogo é muito maior que isso. Helena se aproximou de Victor, procurando segurança em sua presença. O que você realmente quer? Ela perguntou novamente. Justiça, Ângelo respondeu e pela primeira vez sua voz soou séria. Justiça para todas as mulheres que foram silenciadas. Justiça para mim, que perdi anos da minha vida longe de você. E justiça para você, minha princesa, que merece saber a verdade completa sobre o homem com quem está se envolvendo. Que verdade? Pergunte para ele sobre Marina, Helena. Pergunte sobre a quarta mulher. A que ele não te contou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Victor, vendo culpa e pânico em seus olhos. Victor, ela sussurrou. Helena, eu posso explicar. Quem é Marina? Victor fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem para confessar algo terrível. Marina é minha ex-esposa. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua ex-esposa? Nós nos casamos há 5 anos. Ela também tinha um histórico de abuso. Eu pensei que podia salvá-la, curá-la. Mas o quê? Mas eu assim não se destruí. Minha necessidade de ser seu salvador, meu controle, minha arrogância. Ela não conseguiu lidar. Tentou suicídio 2 vezes. Na segunda vez, sua voz se quebrou. Na segunda vez, quase conseguiu. Onde ela está agora? Em uma clínica particular na Suíça.
internada há 2 anos. Helena se afastou dele sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. E você não achou importante me contar isso? Eu ia contar, só estava esperando o momento certo. O momento certo? Helena gritou. Qual seria o momento certo para me contar que você destruiu sua esposa da mesma forma que está tentando me salvar? Não é a mesma coisa, mas não é? A voz de Ângelo ecoou pelo telefone. Conte para ela sobre as outras tentativas de suicídio, Victor. Conte sobre Patrícia. Conte sobre quantas mulheres você quebrou tentando consertá-las. Cale a boca, Victor gritou. A verdade dói, não é? Ângelo continuou implacável. Você é tão destruidor quanto eu, Victor. A diferença é que eu assumo o que sou. Você se esconde atrás de uma fachada de bondade. Helena olhou para Victor vendo um estranho. O homem que havia pensado ser diferente, que havia pensado poder confiar, era apenas mais um predador. Mais sofisticado, mais sutil, mas ainda assim um predador. Helena, por favor, me deixe explicar. Não, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Não há mais nada para explicar. Ela se dirigiu para a porta da biblioteca, mas Victor a segurou pelo braço. Helena, espere. Solte-me, ela disse, sua voz baixa e perigosa. Por favor, só me escute. Eu disse para me soltar. Victor a soltou imediatamente, vendo algo em seus olhos que o fez recuar. Helena, vocês dois são iguais, ela disse, olhando entre Victor e o telefone de onde vinha a voz de Ângelo. Vocês dois veem mulheres como objetos para serem possuídos, consertados, controlados. A única diferença é o método. Isso não é verdade, Victor protestou. Não é? Então me diga, Victor, quantas das suas protegidas estão felizes agora? Quantas seguiram com suas vidas sem cicatrizes psicológicas do tempo que passaram sendo seu projeto? Victor não respondeu, e seu silêncio foi mais revelador que qualquer palavra poderia ser. Exato, Helena disse, e agora vocês dois vão me escutar. Eu não vou ser propriedade de nenhum de vocês. Não vou ser o projeto de redenção de ninguém, nem o troféu de possessão de ninguém. Helena, Ângelo começou pelo telefone. Cale a boca, ela cortou. Você também. Vocês dois podem se destruir mutuamente, podem expor todos os segredos, podem fazer qualquer coisa que quiserem, mas deixem-me fora disso. Você não pode simplesmente sair, Victor disse. Ângelo não vai deixar. Então talvez seja hora de parar de fugir e começar a lutar, Helena respondeu. Ela pegou o telefone das mãos de Victor. Ângelo, você ainda está aí? Sempre estarei aqui para você, princesa. Então escute bem. Você tem razão sobre uma coisa. Eu mereço justiça. Todas nós merecemos. Então é isso que vou fazer. Vou buscar justiça. Para mim, para Marina, para Patrícia, para todas nós. Como? Helena olhou para Victor, vendo medo em seus olhos. Vou expor tudo. A operação da família Mancini, seus crimes, seus métodos. Vou contar minha história, a história de todas as outras mulheres, e vou garantir que vocês dois paguem pelo que fizeram. Helena, Victor sussurrou. Isso vai te destruir também. Talvez, ela concordou, mas pelo menos será por uma escolha minha. Ela desligou o telefone e o devolveu para Victor. Os 3 dias acabaram, ela disse, e minha decisão está tomada. Qual decisão? Helena o olhou uma última vez, vendo não mais o homem por quem havia começado a se apaixonar, mas outro manipulador em sua longa história de manipuladores. Que eu prefiro morrer lutando, a viver sendo propriedade de qualquer um de vocês. E com isso, ela saiu da biblioteca, deixando Victor sozinho com seus segredos e sua culpa. Mas, desta vez, Helena não estava fugindo, estava se preparando para a guerra. Helena não voltou para casa naquela noite. Em vez disso, caminhou pelas ruas de São Paulo até encontrar um café 24 horas na Vila Madalena, onde se sentou com um notebook emprestado e começou a escrever. Não uma carta, não um desabafo, mas um artigo. Um relato detalhado de tudo que havia acontecido com ela, com as clínicas Mancini, com a rede de silenciamento que destruía mulheres vulneráveis.
Às 3 da manhã, quando terminou de escrever 15 páginas de verdade crua e dolorosa, ela enviou o texto para todos os grandes jornais de São Paulo, para blogs feministas, para organizações de direitos humanos. Não importava mais se isso a destruiria. Importava que outras mulheres não passassem pelo que ela passou. Seu telefone tocou incessantemente durante a madrugada. Victor ligando, mandando mensagens desesperadas. Ela ignorou todas. Ângelo também tentou contato, mas suas mensagens tinham um tom diferente, de raiva, de desespero. Bom, que sentisse o gosto do próprio veneno. Quando o sol nasceu sobre a cidade, Helena estava sentada em um banco na Praça da Sé, observando São Paulo acordar. Vendedores ambulantes montando suas barracas, executivos correndo para o metrô, mulheres como ela indo trabalhar em casas de pessoas que nunca as veriam realmente. O mundo continuava girando, mas algo fundamental havia mudado. Ela havia mudado. Foi então que seu telefone tocou com um número que ela não reconheceu. Alô? Helena? Meu nome é doutora Carla Mendes. Sou jornalista investigativa do estado de São Paulo. Recebi seu relato. Helena sentiu o coração acelerar. E preciso conversar com você. Urgentemente. Estamos investigando as clínicas Mancini há meses, mas nunca tivemos uma fonte que pudesse confirmar nossos achados. Você seria essa fonte? Sim, Helena respondeu sem hesitar. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Isso é maior do que as clínicas. Muito maior. 2 horas depois, Helena estava no escritório do jornal, rodeada por jornalistas, advogados e ativistas de direitos humanos. Ela contou tudo. Cada detalhe sobre Ângelo, sobre o acordo com os Mancini, sobre as outras mulheres, sobre a rede de corrupção que descobrira. E quando terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Você tem provas de tudo isso? Perguntou a doutora Carla. Algumas. Victor tem muito mais, mas não sei se ele estará disposto a cooperar. Vamos descobrir. Foi então que a porta da sala de reuniões se abriu e Victor entrou, parecendo exausto e desesperado. Atrás dele vinham Roberto, o advogado, e outro homem que Helena não reconheceu. Helena, Victor disse, seus olhos encontrando os dela. Graças a Deus você está bem. Passei a noite toda procurando você. Como me encontrou? Rastreei seu telefone quando você enviou o artigo. Eu precisava ter certeza de que estava segura. Helena se levantou, furiosa. Você rastreou meu telefone? Você não pode simplesmente... Ele salvou sua vida. O homem desconhecido interveio. Senhorita Helena, meu nome é delegado Marcos Silva, da Polícia Civil. Preciso que a senhora venha conosco imediatamente. Por quê? Porque o homem conhecido como Ângelo Reis foi encontrado morto em seu apartamento há 2 horas. O mundo parou. Helena sentiu as pernas falharem e teve que se apoiar na mesa. Morto? Como? Aparentemente suicídio. Mas há evidências de que ele não estava trabalhando sozinho. E quem quer que fossem seus parceiros, agora você representa uma ameaça para eles. Helena olhou para Victor, vendo medo genuíno em seus olhos. Você sabia disso? Soube há 1 hora. Foi por isso que vim te procurar. Helena, você não... Está segura. Roberto se aproximou nervoso. Preciso falar com vocês, todos vocês. Há coisas que descobri, coisas que vocês precisam saber. Que coisas? Perguntou a doutora Carla. Roberto olhou ao redor da sala, como se tivesse medo de ser ouvido. Ângelo não estava trabalhando sozinho. Ele estava sendo financiado por um grupo de investidores que tem muito a perder se a operação das clínicas Mancini vier à tona. Que investidores? Políticos, juízes, empresários. Pessoas que se beneficiaram da rede de silenciamento, que usaram os serviços das clínicas para esconder seus próprios crimes. Helena sentiu náusea subir pela garganta. Quantas pessoas estão envolvidas? Centenas. É uma rede que se estende por todo o país. E agora que Ângelo está morto, Roberto hesitou. Agora eles vão tentar eliminar todas as evidências, incluindo as testemunhas. Incluindo Helena, Victor disse sua, voz tensa. O delegado Silva assentiu. É por isso que precisamos agir rapidamente.
Senhorita Helena, você estaria disposta a testemunhar oficialmente, com proteção policial, é claro. Helena olhou ao redor da sala, vendo todos os rostos esperando sua resposta. Sua decisão poderia derrubar um império de corrupção, mas também poderia custar sua vida. Sim, ela disse sem hesitar, mas tenho condições. Quais? Quero acesso a todos os arquivos das clínicas. Quero os nomes de todas as mulheres que foram silenciadas. E quero que cada uma delas seja contactada e informada sobre seus direitos. Isso pode ser arranjado. E quero que Victor entregue todos os documentos que tem. Tudo, sem omissões. Victor a olhou, e ela viu determinação em seus olhos. Você terá tudo, cada documento, cada arquivo, cada evidência, mesmo que isso me destrua. Helena o estudou por um longo momento. Por quê? Por que você faria isso? Porque é a coisa certa a fazer. E por quê? Ele hesitou. Porque você estava certa ontem. Eu estava tentando te salvar para salvar a mim mesmo. Mas agora só quero fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique perdê-la para sempre. Havia algo diferente em sua voz. Não o desespero de alguém tentando manipular, mas a resignação de alguém que havia finalmente encontrado sua verdade. Victor, ela disse suavemente, eu sei que você não pode me perdoar. Eu sei que não posso me redimir do que fiz com Marina, com Patrícia, com todas as outras. Mas posso tentar impedir que isso aconteça com mais alguém. Helena sentiu algo se mover em seu peito. Pela primeira vez, Victor não estava tentando se salvar. Estava simplesmente tentando fazer o que era certo. Doutora Carla, Helena se dirigiu à jornalista. Quanto tempo vocês precisam para preparar a matéria, com as evidências que vocês têm? 2 dias, talvez 3. E a proteção policial? Já está sendo providenciada, o delegado Silva respondeu. Mas, senhorita Helena, preciso ser honesto. Isso será perigoso, muito perigoso. Essas pessoas não vão hesitar em usar violência para proteger seus segredos. Helena assentiu, entendendo a gravidade da situação. Onde ficarei escondida? Temos uma casa segura nos arredores da cidade. Mas você não ficará sozinha. Terá proteção 24 horas. E eu? Victor perguntou. Eles também vão querer me eliminar. Provavelmente, o senhor também precisará de proteção. Helena olhou para Victor vendo medo em seus olhos, mas também determinação. Você não precisa fazer isso, ela disse. Pode sair do país, se esconder, proteger seu dinheiro. Por que arriscar tudo? Victor se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. Porque pela primeira vez na minha vida, tenho a chance de fazer algo que realmente importa. Porque 347 mulheres merecem justiça. E por quê? Ele respirou fundo. Porque talvez seja a única forma de me tornar o homem que você merece. Victor, eu sei que provavelmente nunca vou ter uma segunda chance com você. Eu sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez não possa ser reparada. Mas quero tentar ser digno de você, mesmo que você nunca mais me olhe da mesma forma. Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Havia algo genuíno na voz dele, algo que ela não havia ouvido antes. Você entende que isso pode te matar? Entendo, e mesmo assim, é a primeira coisa que fiz na vida que me faz sentir realmente vivo. A próxima hora passou em um turbilhão de preparativos, documentos sendo copiados, depoimentos sendo gravados, advogados sendo contactados. Helena e Victor foram levados para a casa segura separadamente, por rotas diferentes. A casa era pequena, simples, nos arredores de São Paulo. Nada como a mansão onde Helena havia trabalhado, mas havia algo reconfortante em sua simplicidade. 2 quartos, uma cozinha básica, sala de estar com sofás velhos mas confortáveis, e seguranças armados em cada entrada. Victor chegou 2 horas depois carregando 2 malas e uma expressão de cansaço profundo. Como você está? Ele perguntou quando a viu na cozinha. Assustada, ela respondeu honestamente. E você? Também, mas também aliviado. É estranho, mas é como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Eles passaram o resto do dia organizando documentos, preparando depoimentos, trabalhando com os jornalistas e policiais que vinham e saíam da casa.
Era bizarro estar trabalhando lado a lado com Victor depois de tudo que havia acontecido, mas havia algo diferente nele, algo que ela não conseguia identificar. Foi só quando a noite caiu e eles ficaram sozinhos na sala de estar que Helena percebeu o que era. Victor não estava tentando impressioná-la. Não estava tentando ser o herói, o salvador, o homem no controle. Ele estava simplesmente sendo humano. Vulnerável, assustado, determinado, mas humano. Helena? Ele disse, quebrando o silêncio. Sim, obrigado. Por quê? Por me dar a chance de fazer a coisa certa. Mesmo depois de tudo que eu fiz, tudo as mentiras que contei, você ainda me deu a chance de ser melhor. Helena o olhou vendo sinceridade em seus olhos. Não foi por você, ela disse. Foi pelas outras mulheres. Por mim. Por justiça. Eu sei. E é por isso que estou agradecendo. Você me deu a chance de ser parte de algo maior que minha própria culpa. Eles ficaram em silêncio por um momento. O som da TV baixa preenchendo o espaço entre eles. Victor. Sim, me conte sobre Marina. A verdade toda. Victor respirou fundo como se estivesse se preparando para confessar seus piores pecados. Marina é a mulher mais doce que já conheci. Ela havia saído de um relacionamento abusivo quando nos conhecemos. Pensei que podia curá-la, protegê-la. Mas eu era tão controlador quanto o ex-marido dela. Diferente, mais sutil, mas ainda assim controlador. Como assim? Eu decidia onde ela deveria fazer terapia, que medicamentos deveria tomar, com quem deveria falar. Achava que estava protegendo-a, mas estava apenas substituindo uma prisão por outra. Helena assentiu, entendendo. E as tentativas de suicídio? A primeira foi depois de 1 ano de casamento. Ela deixou uma carta dizendo que se sentia sufocada, que não conseguia mais ser ela mesma. Eu pensei que era a depressão, que ela não estava pensando claramente. Aumentei ainda mais o controle. Contratei enfermeiras para ficar com ela 24 horas. O que só piorou as coisas. Muito. A segunda tentativa foi 6 meses depois. Dessa vez, sua voz se quebrou. Dessa vez ela quase conseguiu. E quando acordou no hospital, a primeira coisa que disse foi que preferia morrer a continuar vivendo como minha prisioneira. Helena sentiu dor pelo que Marina havia passado, mas também pelo que Victor estava sentindo. E agora? Agora, ela está em uma clínica na Suíça, se recuperando. Já está bem melhor, segundo os médicos, mas... Ele hesitou. Mas ela não quer me ver. Não quer nem ouvir meu nome. E você? Como se sente em relação a isso? Culpado. Arrasado, mas também entendo. Eu a destruí, Helena. Da mesma forma que quase destruí Patrícia. Da mesma forma que poderia ter destruído você se você me deixasse. Helena o olhou, vendo um homem quebrado tentando se reconstruir. Mas você não vai me destruir, ela disse suavemente. Não, não. Porque agora você entende a diferença entre salvar e controlar, entre amar e possuir. Victor a olhou com surpresa. Você acredita que eu mudei? Acredito que você está mudando. E mais importante, acredito que você finalmente entende que eu não preciso ser salva. Não precisa. Você é a mulher mais forte que já conheci. Mais forte que eu, certamente. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em dias. Não sou mais forte. Sou diferente. Sou uma mulher que aprendeu que não precisa de um homem para se completar, mas que pode escolher estar com um homem que a complemente. E... Victor hesitou. E há alguma chance de que eu possa ser esse homem? Helena se levantou do sofá e se aproximou, da janela, observando os seguranças patrulhando o jardim pequeno. Pergunte-me de novo quando isso tudo acabar. Quando não estivermos mais escondidos. Quando não estivermos mais com medo. Quando formos apenas Helena e Victor, 2 pessoas tentando descobrir se podem construir algo real juntas. E você acha que podemos? Helena se virou para olhá-lo. Acho que pela primeira vez temos uma chance real de descobrir. Os próximos 2 dias passaram em uma névoa de tensão e trabalho,
Jornalistas vinham e saíam, trazendo novos documentos, novas evidências, novos testemunhos. A história estava se revelando ainda maior do que qualquer um imaginara. Não era apenas sobre as clínicas Mancini, mas sobre uma rede nacional de corrupção que envolvia políticos, juízes, empresários, médicos. Helena deu entrevistas longas e detalhadas, contando sua história com uma coragem que a surpreendeu. Cada palavra era difícil, cada memória dolorosa, mas ela sabia que era necessário. Victor fez o mesmo, entregando todos os documentos, confessando todos os crimes da família, assumindo total responsabilidade. Na manhã do terceiro dia, a Tissincions, doutora Carla chegou com uma expressão triunfante. Está pronto, ela anunciou. A matéria será publicada hoje à noite. Primeira página, reportagem especial de 10 páginas. E não somos os únicos. Outros jornais também estão publicando. Partes da história. E a reação? Victor perguntou. Já começou. Mandados de prisão estão sendo expedidos. Investigações estão sendo abertas. Políticos estão renunciando. É um terremoto. Helena sentiu uma mistura de alívio e medo. E nossa segurança? Melhorou muito. Com a história indo a público, seria muito óbvio se algo acontecesse com vocês. Mas ainda vamos manter proteção por mais algumas semanas, só para garantir. Naquela noite, Helena e Victor se sentaram juntos no sofá pequeno da casa segura, assistindo às primeiras reações à reportagem na televisão. Era surreal ver sua própria história sendo contada nos noticiários, ver a foto de Ângelo sendo exibida como tatuador suspeito de múltiplos casos de violência doméstica. Como se sente? Victor perguntou. Estranha, assustada, mas também livre. Pela primeira vez em 7 anos sinto que não estou fugindo de nada. E eu me sinto envergonhado, mas também determinado. Vou usar todo o dinheiro que sobrar depois das indenizações para criar uma fundação para ajudar mulheres vítimas de violência, da forma certa desta vez. Helena o olhou, vendo sinceridade em seus olhos. Da forma certa, sem controle, sem salvação, apenas apoio, recursos, terapia, oportunidades de trabalho, moradia segura, mas deixando que elas tomem suas próprias decisões. Parece um bom plano. Quer me ajudar a executá-lo? Helena considerou a pergunta. 2 semanas atrás teria sido inconcebível, mas agora posso considerar, ela disse. Mas como parceira igual, não como protegida. Claro, como parceira igual. Eles voltaram a assistir TV, mas Helena estava consciente do calor do corpo de Victor ao seu lado, da forma como ele ocasionalmente olhava para ela, como se não acreditasse que ela ainda estava ali. Victor, sim? Aquela pergunta que você ia me fazer quando isso tudo acabasse. Sim, pode fazer agora. Victor se virou para ela e Helena viu nervosismo em seus olhos. Helena, você acha que pode me perdoar? Que pode me dar uma chance real de te mostrar quem eu posso ser? Helena o olhou por um longo momento, vendo não o milionário controlador que havia conhecido, mas o homem vulnerável e arrependido que havia descoberto. Acho que podemos descobrir juntos, ela disse. Isso é um sim, é um vamos ver. É um vou te dar uma chance, mas você vai ter que conquistá-la todo dia. É um se você tentar me controlar ou me salvar, eu vou embora e não volto. Victor sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele. Posso viver com essas condições. Tem certeza? Porque eu não sou fácil de lidar. Tenho pesadelos, tenho dias difíceis, tenho cicatrizes que nunca vão desaparecer. E eu sou um ex-controlador em recuperação, com um complexo de Salvador e uma família de criminosos. Acho que combinamos. Helena riu, um som que havia pensado que nunca mais faríamos. Acho que combinamos. Victor se aproximou lentamente, telegrafando sua intenção. Posso te beijar? Pode, ela sussurrou. O beijo foi diferente dos outros. Não havia desespero, não havia medo. Havia apenas 2 pessoas que haviam passado pelo inferno e decidido que talvez valessem a pena se reconstruir juntas. Quando se separaram, Victor encostou a testa na dela. Eu te amo. Helena, não há ideia de você, não há versão de você que posso salvar. Eu amo você.
suas forças, suas fraquezas, sua coragem, seus medos, tudo. Eu também te amo, ela respondeu, surpresa ao perceber que era verdade. Ou pelo menos, amo quem você está se tornando. É o suficiente para mim. Eles passaram o resto da noite conversando, planejando, sonhando. Falaram sobre a fundação que criariam, sobre as mulheres que ajudariam, sobre como poderiam transformar a destruição em construção. Quando finalmente foram dormir, cada um em seu quarto, Helena deitou na cama estreita e removeu o casaco, azul pela primeira vez em semanas. Olhou para suas cicatrizes no escuro, mas desta vez não sentiu vergonha, sentiu história, sentiu sobrevivência, sentiu força. 6 meses depois, Helena estava em pé no palco de um auditório lotado, contando sua história para centenas de mulheres. Ao lado dela, Victor observava com orgulho, não como seu salvador, mas como seu parceiro. Juntos eles haviam criado a Fundação Renascer, que já havia ajudado mais de 100 mulheres a reconstruir suas vidas. A rede de corrupção das clínicas Mancini havia sido completamente desmantelada. Dezenas de pessoas estavam presas, centenas de casos haviam sido reabertos, milhares de mulheres haviam recebido indenizações. E Helena havia se tornado uma voz poderosa no movimento pelos direitos das mulheres. Mas a maior vitória não era pública, era pessoal. Era acordar todos os dias ao lado de um homem que a amava pelo que ela era, não pelo que podia se tornar. Era ter encontrado sua própria força, sua própria voz, sua própria liberdade. Quando terminou sua fala, Helena olhou para o público e viu centenas de rostos esperançosos. Mulheres que haviam passado pelo que ela passou, que estavam começando suas próprias jornadas de cura e reconstrução. Lembrem-se, ela disse encerrando seu discurso, vocês não precisam ser salvas. Vocês só precisam ser vistas, ouvidas e apoiadas. E, principalmente, vocês precisam saber que são suficientes, exatamente como são. O aplauso foi ensurdecedor. Helena desceu do palco e encontrou Victor, esperando por ela. Como foi? Ele perguntou. Libertador, ela respondeu. Sempre é. Pronta para ir para casa? Helena sorriu. Casa. Eles haviam comprado uma casa pequena em Higienópolis, longe da mansão cheia de memórias, Ruins. Um lugar que era deles, construído com amor e respeito mútuo. Pronta, ela disse. Enquanto saíam do auditório de mãos dadas, Helena pensou em como sua vida havia mudado. 7 anos atrás, ela era uma jovem quebrada que aceitara dinheiro, sujo para esconder sua dor. Agora era uma mulher forte que usava sua dor para ajudar outras pessoas. E Victor? Victor não era mais o homem que tentava salvar mulheres para se sentir melhor consigo mesmo. Era um parceiro, um igual, alguém que a apoiava sem tentar controlá-la. Helena? Ele disse enquanto caminhavam pelo estacionamento. Sim, obrigado. Por quê? Por me salvar de mim mesmo. Helena parou de andar e o olhou. Eu não te salvei, Victor. Você se salvou. Eu apenas estava aqui quando você decidiu mudar. Mesmo assim, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por se tornar alguém de quem eu não precisei desistir. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do estacionamento, sob as luzes da cidade que os havia visto se quebrar e se reconstruir. Era um beijo de gratidão, de amor, de esperança. Um beijo que selava não apenas seu amor, mas sua parceria na luta por um mundo onde mulheres como Helena não precisassem mais se esconder sob casacos azuis, onde homens como Victor aprendessem a amar sem possuir, onde a justiça não fosse um luxo, mas um direito. Quando se separaram, Victor a olhou nos olhos. Pronta para a próxima aventura? Helena sorriu. O sorriso de uma mulher que havia encontrado sua própria força e aprendido que às vezes, muito raramente, valia a pena confiar. Pronta, ela disse. Vamos mudar o mundo. E de mãos dadas, eles caminharam em direção ao futuro que construiriam juntos. Um futuro onde cicatrizes não eram marcas de vergonha, mas medalhas de sobrevivência. Um futuro onde amor não significava salvação, mas parceria. Um futuro onde Helena Santos não era mais a mulher que se escondia, mas a mulher que brilhava.
E esse brilho iluminaria o caminho para centenas de outras mulheres que ainda estavam aprendendo que mereciam ser amadas, respeitadas e livres. Helena havia vencido, não por ter encontrado um homem, mas por ter encontrado a si mesma. E o amor que construíra com Victor era apenas o reflexo dessa vitória maior, a vitória de uma mulher que se recusou a ser definida por sua dor e escolheu ser definida por sua força. No fim, não era uma história sobre ser salva, era uma história sobre se salvar. E às vezes, quando se tem muita sorte, encontrar alguém que queira caminhar ao lado dessa jornada, não como salvador, mas como companheiro. Helena havia encontrado sua voz, e ela nunca mais se calaria.